Senhoras e senhores telespectadores, colegas notários e registradores de todo o Brasil, em especial companheiros do Registro Civil de Pessoas Naturais, estamos iniciando mais um programa da série A Verdade sobre os Cartórios, hoje sob a responsabilidade da Arpen Brasil, entidade representativa dos registradores civis. Mensalmente, aqui estaremos divulgando o trabalho da diretoria da Arpen, falando dos problemas do registro civil, de suas metas, de suas conquistas e esclarecendo a população acerca das matérias pertinentes ao registro civil de pessoas naturais. E falar do registro civil de pessoas naturais nos últimos 3 anos é falar do problema da gratuidade universal, instituída pela Lei 9.534/97. A referida lei trouxe para o registro civil grandes problemas: penúria, sofrimento, apreensões, angústias. Felizmente, o trabalho obstinado de um punhado de companheiros que integram a diretoria da Arpen fez com que essa situação começasse a ser revertida. Hoje, temos muito a comemorar. Eu até diria que inauguramos uma quadra venturosa para o registro civil, com o advento da Lei 10.160, a lei que regula os emolumentos, que em seu artigo 8º assegura aos registradores civis a criação de mecanismos de ressarcimento para os atos gratuitos praticados. Mas alguns estados, antecipando-se a lei de emolumentos, já vinham resolvendo internamente seus problemas. O estado do Rio Grande do Sul, com a solução original da prestação de serviços diversos da atividade registral típica, o que vem fazendo com grande competência e aprovação da sociedade. Assim, naquele estado, foi firmado um convênio com o Detran, pelo qual os cartórios de registro civil ficam encarregados de todos os procedimentos relativos à transferência de veículos automotores. Então, o Rio Grande do Sul tem esse traço de pioneirismo e originalidade na resolução da questão da gratuidade. São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Espírito Santo encaminharam as soluções através da criação de fundos de ressarcimento, cada qual atendendo às peculiaridades da realidade local. A Lei 10.160, que foi fruto de um trabalho obstinado da direção da Associação Nacional de Registradores de Pessoas Naturais, trabalho este iniciado, justiça seja feita, pelo colega e grande líder da categoria a nível nacional, Nino José Canani, da diretoria anterior, e concluído na diretoria atual, culminou com a edição da Lei 10.160, que prevê o ressarcimento dos oficiais de registro civil pelos serviços gratuitos prestados. Alguns estados já têm fundos criados, como são o caso do Ceará e de Minas Gerais, e que estão em fase de implantação. Outros estados estão com projetos já bem avançados, como foi acontecer com o Paraná e com Santa Catarina. E acredito que a partir da lei, que reconhece o direito ao ressarcimento, os demais estados irão criar seus mecanismos de compensação. E a Arpen Brasil estará aberta a dar assessoria na criação desses mecanismos. Basta entrar em contato com a nossa associação para que nós possamos dar essa assessoria. E aqui eu faço também um apelo aos registradores civis do Brasil para que filiem-se à associação. Nós só seremos fortes na união. Nós só seremos fortes se formos mobilizados, unidos e articulados.
Esse é o objetivo da atual diretoria. E assim, entendo, deve ser o pensamento de todos os oficiais de registro civil do Brasil. Muito trabalho nós já temos prestado à classe, mas muito temos ainda que prestar. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos em instantes. Por todo o país, são os serviços de registro civil que garantem o direito à existência legal do cidadão, cumprindo um papel social da maior importância. E quem defende os direitos e interesses dos mais de 7.000 registradores civis em todo o Brasil é a ARPEM, uma associação atuante que já obteve grandes conquistas, como a que assegurou o ressarcimento dos atos gratuitos com a Lei 10.169 de 2000. Associe-se à ARPEM, uma entidade que é cada vez mais a sua voz e a sua força. ARPEM Brasil, compromisso com a cidadania. Voltamos a apresentar o programa A Verdade sobre os Cartórios, hoje sob a responsabilidade da ARPEM Brasil, Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. E agora, nesse bloco, eu tenho o prazer de abordar um assunto de grande interesse de todos nós, que é uma experiência altamente exitosa, que é a do Fundo de Ressarcimento do Registro Civil de São Paulo, um dos primeiros fundos a serem criados. Para isso, eu convidei os doutores Paulo Vanpré, presidente do Sindicato de Notários e Registradores do Estado de São Paulo, e o doutor Cláudio Marçal Freire, da Direção Nacional da Anoreg Brasil. Inicialmente, eu perguntaria ao doutor Cláudio Marçal Freire, pediria ao doutor Cláudio Marçal Freire que fizesse um breve histórico da ideia de criação de fundos de ressarcimento dos atos do registro civil. Doutor Cláudio. Bom dia a todos, telespectadores. Bom dia, meu caro presidente Jaime Araripe. É com muita honra e muito prazer que agradeço a oportunidade de estarmos aqui no seu programa para poder passar para os notários e registradores, de um modo geral, os registradores civis, bem como a população, um breve relato de como foi como foram as nossas dificuldades e as nossas conquistas aí em relação ao Fundo de Ressarcimento dos Atos Gratuitos do Registro Civil. Surpreendentemente, o governo federal encaminhava, meados de 97, o projeto de lei dispondo sobre a gratuidade universal dos atos de registro civil. Por que a surpresa? Porque a Constituição só previa gratuidade para os reconhecidamente pobres. Fato este que vinha sendo rigorosamente cumprido por todos os registradores civis do Brasil. O projeto da universalidade da gratuidade, como disse o nosso presidente no início do programa, trouxe-nos uma grande apreensão, porque já que os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, não víamos como os registradores civis pudessem praticar esse serviço sem ressarcimento, sem recebimento dos emolumentos, que é exatamente o valor cobrado e fixado pelas leis, né, estaduais para a prestação do serviço. Em discussão, o projeto de lei em discussão na nossa entidade nacional, surgiu a ideia de se criar um fundo de ressarcimento, já que notava-se que havia uma intransigência do governo em estabelecer uma forma de custeio. E nós tivemos, por aquela oportunidade, a ideia de apresentar e sugerir a criação de um fundo, até que outra solução fosse dada. Esse fundo seria para que todos os notários e registradores dos atos que são cobrados da parte pudessem atribuir parte desses emolumentos ao fundo que ressarciria os registradores civis. A ideia foi colocada na Câmara, foi apresentada como proposta de emenda ao projeto do governo, mas, infelizmente, não foi aprovado. Reiteramos a proposta, e aí já consubstanciada em parecer
do professor Roque Antônio Carrasa, tributarista, catedrático aqui da Universidade Pontifícia Católica de São Paulo, e em que afirmava categoricamente que isso era possível, que era uma contribuição dos notários e registradores para a própria categoria. Então, seria uma contribuição de categoria para ressarcimento de atos que determinada categoria teria que prestar gratuitamente à população. Lamentavelmente, apesar do fundo ter sido aceito assim no Senado Federal e aprovado pelo Senado Federal, e depois confirmado pela Câmara dos Deputados em votação de nova votação, né? E o governo federal acabou ainda assim vetando essa espécie de fundo. Bom, o que nos restava? Restava, então, que todos os notários e registradores do Brasil buscassem uma solução em âmbito estadual, cada um lá nos seus estados. E foi o que nós procuramos fazer aqui em São Paulo. A lei foi editada em setembro de 97, e já naquele final de ano, como tramitava uma matéria tributária na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por ser oportuno, nós apresentamos uma proposta e foi aceita de emenda parlamentar a essa proposta de tributária, esse projeto de matéria tributária, e acabou sendo aprovada a criação do fundo já em 97 no Estado de São Paulo. Mais uma vez, lamentavelmente, o governo do Estado não entendeu a proposta e vetou o projeto, que depois voltou a ser inserido num projeto seguinte do ano seguinte, em 98, e que assim acabou sendo aprovado ao final de 99 e que hoje está em plena vigência no Estado de São Paulo desde o início do ano 2000. Eu acho que eu poderia parar por aqui, mas gostaria apenas de esclarecer mais um aspecto. Muito se comentou a respeito do fundo criado em São Paulo, que o usuário é que poderia estar pagando esse custo e não os cartorários. Não, vejam bem, senhor, eu tenho os números aqui para demonstrar que, antes do custeio, da lei do custeio do registro civil, dos valores cobrados pelos cartórios, pelos atos praticados, depois de recolhidas todas as taxas ao Estado, IPESP, etc., o cartório ficava com 68,0272%. Depois da criação do fundo, o cartório passou a ficar apenas com 78,894 do valor total cobrado. Isso demonstra que a diferença é exatamente aquela parcela que é recolhida para o fundo de custeio dos atos dos registradores civis. No entanto, que estão valores esses que são decorrentes dos próprios emolumentos, são subtraídos e recolhidos ao sindicato em razão dos próprios emolumentos dos notários registradores. A parte, neste caso, no Estado de São Paulo, não está sendo, em hipótese alguma, onerada com esses valores. O que é interessante a se destacar é que o Fundo de São Paulo antecipou-se à Lei 10.169, que prevê o ressarcimento dos atos gratuitos do registro civil. Ou seja, há uma marca de pioneirismo no Fundo de São Paulo. E o Fundo de São Paulo também, pela dimensão do Estado, ele tem números expressivos a mostrar de ressarcimento de atos. Eu pediria ao doutor Paulo Vanpré, presidente do Sindicato de Notários e Registradores de São Paulo, que nos falasse um pouco sobre o desempenho do Fundo do Registro Civil de São Paulo e sobre os números do Fundo de São Paulo. Muito bem. Com a aprovação da lei que instituiu o fundo no Estado de São Paulo, o Sindicato dos Notários e Registradores, que é a entidade que congrega todos os tabeliães e registradores do Estado, de todas as naturezas, imediatamente pôs-se a campo e
adquiriu computadores novos, contratou pessoal novo, desenvolveu programas e já no mês de janeiro de 2000 começou a operacionalizar todo o sistema do fundo de ressarcimento. Esse fundo acabou pagando, no ano de 2000, 975 mil registros que foram feitos gratuitamente para a população. Além disso, a população pobre recebeu 120 mil certidões que foram custeadas pelo Sinoreg, que, por sua vez, repassou toda essa verba que havia sido arrecadada por todos os tabeliães e registradores do Estado. O sucesso foi tão grande que o registro civil todo no Estado de São Paulo se modernizou e está dando um atendimento muito bom a toda a população, de forma gratuita, como requer a todos os princípios de cidadania. O sucesso foi tão grande que, em virtude de uma administração muito bem feita do dinheiro e a arrecadação, em 1999 também foram pagos todos os registros que já haviam sido feitos anteriormente à criação do fundo. Então, em São Paulo, eu gostaria de deixar o exemplo claro de como funciona uma administração particular desse fundo, com transparência, com clareza, para que todos possam verificar o exemplo aqui de São Paulo, já nos colocando à disposição para o que necessário for. Eu queria fazer uma referência, quanto ao Fundo de São Paulo, fazer uma referência por dever de justiça. O Fundo de São Paulo foi uma luta de notários e registradores, mas eu quero destacar aqui a figura do registrador civil Antônio Guedes Neto, grande líder da classe aqui em São Paulo, que comandou, ao lado dos colegas de outras especialidades, o trabalho que resultou na criação do fundo. E acresceria, perguntando ao doutor Paulo Vanpré, qual a sistemática de administração do fundo? É um conselho, uma diretoria? O nosso fundo foi feito é administrado pelo sindicato, que nomeou uma comissão paritária de representantes. São 4 representantes do registro civil e 4 representantes das demais naturezas, um de cada natureza. E todas elas coordenadas por mim, que sou presidente do sindicato. Vamos fazer um breve intervalo e voltaremos em instantes. Por todo o país, são os serviços de registro civil que garantem o direito à existência legal do cidadão, cumprindo um papel social da maior importância. E quem defende os direitos e interesses dos mais de 7 mil registradores civis em todo o Brasil é a ARPEM, uma associação atuante que já obteve grandes conquistas, como a que assegurou o ressarcimento dos atos gratuitos com a Lei 10.169 de 2000. Associe-se à ARPEM, uma entidade que é cada vez mais a sua voz e a sua força. ARPEM Brasil, compromisso com a cidadania. Voltamos a apresentar o programa A Verdade sobre os Cartórios, hoje sob a responsabilidade da ARPEM Brasil, Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. E agora eu tenho a grata satisfação de receber o Dr. Matheus Brandão Machado, da ARPEM São Paulo, para tratar de um assunto que eu considero da maior relevância. Em decorrência do custeio da gratuidade, o Registro Civil de São Paulo tem feito um grande esforço de modernização. E esse esforço de modernização se manifesta de forma muito evidente através da criação pioneira da intranet do Registro Civil de São Paulo. E é sobre a intranet do Registro Civil de São Paulo que mostra que o Registro Civil, apesar das dificuldades, está aberto à incorporação de novas tecnologias que agilizem seu serviço e que resultem em benefício para a população, que se criou em São Paulo a intranet. Doutor Matheus Brandão, quais os objetivos da intranet paulista e qual a sua extensão? Bom, os objetivos da intranet é a interligação das
do serviço do Registro Civil. Então, na cidade de São Paulo, somos em 58 unidades e elas estarão interligadas e se comunicando através do que a gente faz, que são as comunicações relacionadas com o casamento, relacionadas com as emancipações, relacionadas com os óbitos, e de uma forma que instantaneamente todas as serventias passam a ter o controle, digamos, diariamente dos serviços que são praticados em toda a capital a um só tempo. Ou seja, há um ganho de eficiência, de agilidade no processo. Além da segurança, né? É um ganho de qualidade, eficiência e modernidade. E teríamos também, na parte final, que seria a expedição das certidões quase que instantaneamente ao usuário. Já com as modificações. Já com as modificações, as alterações e a segurança que o sistema permite. E há algum plano da ARPEN São Paulo em expandir a intranet? Tem. Hoje circunscrita à capital do estado? Tem. Num primeiro momento, nós começamos pela capital, estamos nesse sistema ainda num período de adaptação e pretendemos chegar na Grande São Paulo e depois passar para o restante do estado. E temos também que salientar que teremos a conectação com órgãos do governo, órgãos que estão ligados no interesse da cidadania, a exemplo do Poupa Tempo. Então, teremos uma ligação imediata no fornecimento das certidões. Muito interessante. O Registro Civil de Pessoas Naturais fornece uma série de informações ao governo, como é o caso da Previdência Social, as informações relativas aos óbitos, e a intranet certamente ajudará na agilização da transmissão dessas informações. Eu acho um passo de grande significação a criação da intranet do Registro Civil de São Paulo. E, amigos, agradecendo a presença dos doutores Matheus Brandão Machado, da ARPEN São Paulo, do doutor Paulo Vanprey, presidente do Sindicato de Notários e Digitadores de São Paulo, e do doutor Cláudio Marçal Freire, da Direção Nacional da Noreg, encerramos o programa, reafirmando com o presidente da ARPEN que a Direção Nacional da entidade está sempre atenta, lutando pelos interesses da categoria, chamando a categoria à mobilização. E, para finalizar, eu quero pedir encarecidamente a todos os digitadores do Brasil: filie-se à nossa associação. Só assim nós seremos mais fortes. Só assim nós faremos valer os nossos direitos. Muito obrigado.